Olá, Marvadão, direto e reto, hoje querendo bater um papo com vocês e fazer uma confidência, uma confissão. É, a vida inteira, pode-se dizer assim, que eu ganhei minha vida trabalhando com palavras. Quer dizer, se perguntarem para mim qual é a tua profissão verdadeira, Marvadão, o tempo todo, eu sou um operário da palavra, sou um operário, um aprendiz da palavra, um meia-boca da palavra, que seja, mas eu sempre ganhei minha vida trabalhando textos, criando textos, evoluindo, dando aulas de comunicação, produzindo texto de todos os tipos e formatos. Então, eu vou dizer assim que eu sou um empreendedor de mim mesmo nesta área de usar a língua. Então, eu tenho calos no raciocínio de tanto que eu penso e busco síntese, busco análise, a coisa toda. Eu, além das coisas que eu já faço, que eu falo aqui, as bobagens que eu falo, eu gostaria muito de apresentar para você, vez ou outra, algumas dicas, alguns comentários sobre língua portuguesa. Mas não quero ser professor de língua portuguesa chato, que fica cobrando exceção, aquela coisinha mais chata. Eu queria dar umas dicas leves, gostosas, fazer da língua portuguesa um prazer de falar, de escrever. Então eu vou começar hoje um improviso aqui, até pensando que nome que eu vou dar para essa estrovenga, né? Pensei, língua afiada. É um bom nome, mas já existe, né? Língua afiada, é um bom nome, mas já existe. Sopa de letrinhas é um bom nome, que tem aquele macarrãozinho e tal, sopa de letrinhas. Canja de letrinhas, dar uma canja, quer dizer, dar uma dica, uma apresentação. Aí eu pensei, tirando de letra, olha, tirando de letra é uma expressão até da gíria futebolística que cai muito bem, até um trocadilho e tal, acho que ficaria legal. Então estou pensando ainda no nome. Por enquanto eu vou usar hoje, no meu comentário inicial, tirando de letra, tirando de letra. Então eu vou comentar alguns fatos, algumas coisas que eu observo, nada muito formal, nada muito professoral, tem muita coisa para se falar, isso meio no coloquial, com um pouco de respeito à língua culta, como acontece no dia a dia da gente. Eu estava vendo aqui uma matéria, essa matéria não é de hoje, é uma matéria que há dias já estava aqui. Quando eu li essa matéria, pensei em fazer um comentário sobre isso. Lula cobra Alckmin e Haddad diz que política é para quem gosta. Na verdade, o que eu quero comentar aqui nem é sobre o Lula, nem é sobre o Haddad, o Alckmin, é sobre a frase. Lula cobra Alckmin. O verbo cobrar é um verbo que exige objeto direto e objeto indireto. Quem cobra, cobra alguma coisa de alguém, certo? Quem cobra, cobra alguma coisa de alguém. Então, Lula cobra de Alckmin e Haddad uma atuação política mais intensa, alguma coisa assim. Lula já não fala mais menos no lugar de menos, e nem tem uma fala dele aqui. É só a reprodução que um veículo de comunicação fez sobre o que ele havia dito numa reunião. Então, Lula cobra. Hoje é muito comum as manchetes dos jornais, que sai cada coisa, as manchetes dos jornais, às vezes, usarem uma concordância um pouco estranha. Então, quem cobra, cobra alguma coisa de alguém. Eu até fiz aqui uns lembretes, digitei. A gente vê no jornal, em Sorocaba mesmo, nos manchetes, loja tal inaugura. Ponto. Inaugura o quê? Não, mas está usando aí, quem fez a manchete está usando assim, que a loja tal foi inaugurada, é inaugurada, será inaugurada. Então, loja tal inaugura, e ponto final, como se fosse quem inaugura alguma coisa. Ou a loja tal inaugurou uma nova unidade, então, ou a loja tal foi inaugurada na passiva, né? Então, são coisas que já viram normal do cotidiano, que às vezes passam até para a língua formal do jornalismo mais espontâneo. Quer ver? Agora, outras frases que as pessoas usam. Eu vou dar um chego, vou dar um chego. Dar um chego é dar uma chegada. Quer dizer, a pessoa substantivou o verbo aqui, transformou o verbo chegar em substantivo. Dar um chego. Dar uns pega. Deu uns pega, quer dizer, de namoro avançado.
dar uns pega, quer dizer, seriam dar umas pegadas, né? Umas pegadas. Existe o erro estilístico aqui, tá, inclusive na concordância. Levei um levei um ergue do chefe, quer dizer, levou uma erguida, levou uma chincha, uma comida de toco, como se fala, e outras coisas mais que se dizem por aí. Então, eu estou dando assim uns comentários sobre o que, que as pessoas falam, que exemplifica muito bem aquilo que eu quero falar. Eu quero comentar a língua portuguesa, aquilo que não é propriamente errado, mas não é uma forma culta, mais gramatical de se usar, mas que o coloquial é o que manda, porque a língua surgiu primeiramente falada. Depois que veio a escrita, depois chegaram os gramáticos para ficar perturbando a gente. Não, levei um ergue por conta. Hoje todo mundo, nossa, parece que o repórter, o comentarista não vê a hora de falar por conta no texto. Enquanto ele não falar um por conta, parece que não está tudo bem. Quer dizer, quando ele fala por conta, ufa, consegui uma chance de falar por conta. Só que ele fala 1, 2, 3, 4, 10 vezes, se der, ele usa por conta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não é propriamente um erro, mas é uma coisa que fica muito evidente, fica uma bengala, né, uma muleta da fala que fica meio, parece que a pessoa que fala por conta, não tem muita convicção do que está falando, ou não tem outras formas de expressar, fala por causa, por quê, que é uma coisa causal, por conta, causal, né? Foi por tal motivo e tal. Quer ver uma outra? Eu não uso por conta jamais, a não ser no comentário aqui. Prefiro usar porquê e tal, porque eu acho que é over, extrapola, fica uma coisa muito saliente, tem expressões que ficam muito salientes, ficam muito evidentes e perde um pouco aquela limpidez do texto. Um erro muito comum que é o nada a ver com H. Ah, nada a ver. Ou então nada a ver tudo junto, né? Nada a ver. O certo é nada a ver, que é o contrário de tudo a ver. Tudo a ver. São coisas do dia a dia que a gente comete por aí. Eu também cometo um monte de erros. Eu não gosto de ficar encontrando erros de língua portuguesa, porque é como cuspir para cima, né? Acaba caindo na própria cabeça. Que todo mundo, todos nós, erramos vez ou outra. Mas é importante, no uso da língua portuguesa, aquilo que eu chamo de estilística. Quer dizer, transformar a língua, o uso da língua escrita ou falada, em algo gostoso, sonoro, melodioso, quer dizer, algo estético, bonito. Quando você consegue escrever simples e com leveza e com beleza, com uma certa arte, mesmo que seja um texto mais formal, mesmo que seja um texto jornalístico, você realmente capta a atenção das pessoas, capta a atenção de quem está lendo. Você gosta daquele texto, nem sabe por quê, mas gosta porque ele é escrito com leveza, com uma certa originalidade, mesmo em textos formais. Eu estou falando aqui que o Marvadão também está dando palestras. Aliás, há muito tempo às vezes dou palestras, vou em escolas, já fui em vários lugares, vou lá falar muitas vezes sobre sorocoisas, as expressões típicas de Sorocaba, o jeito de falar, traduzir as várias linguagens da cidade para as pessoas que chegam aqui de fora entendam, ou para aqueles que já moram há muito tempo aqui, mas ainda não se acostumaram ou não entenderam direito, saberem do que estão falando. Então, eu já escrevi o livro Sorocoisas, Manual de Sorocaba para Principiantes. Já escrevi o livro 100 anos da Associação Comercial, que conta a história do comércio de Sorocaba, da indústria, dos serviços, os ciclos econômicos. É um livro, uma crônica jornalística sobre Sorocaba nos últimos 100 anos, expansão urbana, usos e costumes, as transformações culturais que a cidade passou e vem passando, as influências todas. Então, é um livro que eu acho precioso. Foi a melhor coisa que eu já escrevi na minha vida. É um livro que eu não estou vendendo, mas é um livro que tem na Associação Comercial de Sorocaba, porque é um livro institucional. Eu recomendo, mas eu recomendo uma coisa que é minha, mas eu acho que é a melhor coisa que eu já fiz. E o livro Sorocoisas, além de comentar o jeitão sorocabano de ser,
além de comentar o jeitão sorocabano de ser, ele tem mais de 1000, um dicionário, né, com mais de 1000 palavras e expressões mais ou menos típicas da cidade que ajudam a traduzir. Então, tô dando palestras, coisas palestras em ritmo de stand-up, quer dizer, meio brincando, meio usando humor. Como se dar bem em Sorocaba. Como se dar bem em Sorocaba. Para se dar bem em Sorocaba, precisa conhecer as linguagens de Sorocaba, a psicologia da cidade. Tem muito comércio de Sorocaba, muito empreendimento que chegou por aqui e se deu mal, porque pensava uma coisa e a cidade era outra. Quer dizer, foi um erro de marketing, de avaliação. Quem sabe, conhecendo um pouco mais da linguagem, do jeito sorocabano de ser, esses eventos podem ter maior sucesso, já com um planejamento mais objetivo. Eu dou palestras para escolas, empresas, instituições. Então, aqui está o telefone, pode entrar em contato, inclusive aqui pelo próprio canal, onde estão vendo este material meu, e entrar em contato comigo, que eu posso ir na empresa, ir no auditório da empresa, vou lá com data show, com tudo mais, ou então fazer uma palestra online também, que é também muito gostoso e muito prático. Então, eu gostaria de passar um pouco dessas coisas que eu pesquisei, que eu aprendi, que eu já escrevi muito tempo com o Marvadão, dos jornais e todas as minhas plataformas das quais eu participo. Gostaria de aproximar um pouco mais isso, esse conhecimento que eu acumulei, que eu adquiri, para as pessoas interessadas em Sorocaba e se dar bem em Sorocaba e conhecer mais Sorocaba para se dar bem por aqui. Então, fica o meu convite, a minha sugestão. Marvadão dá palestras, palestras temáticas. Eu posso definir mais por um tema, por outro, dependendo do tipo de atividade, o nível da plateia, eu vou adaptando com charges, inclusive, com fotos e com todo o material visual para tornar mais interessante. E assim um clima de bate-papo, de stand-up. É o Marvadão direto e reto, tirando de letra algumas coisas da comunicação e da língua portuguesa. Nada pretensioso, bate-papo. Eu vou começar a falar também sobre as riquezas da língua portuguesa, sobre os usos da língua portuguesa, não como professor de português que fica ali vendo os errinhos e tal, mas dando dicas preciosas, acredito eu, de como você deve usar a língua portuguesa de uma forma simples, objetiva, direta, com certo estilo, melhorando a comunicabilidade. Tá bom, então? Então, por hoje é só. Então,